Olá, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Durkheim está começando a se afogar no laguinho frio do positivismo. Sejam bem-vindos ao Salgado Social. Antes de mais nada, 500 inscritos. Valeu, povo, a gente vai dominar esse Brasilzão. Estamos acabando, galera. Quarto capítulo das regras do método sociológico. Agora vamos falar sobre as regras relativas à constituição dos tipos sociais. Lembra quando falamos de fato social normal e anormal? Que devemos sempre pensar em sociedades parecidas para determinar a normalidade? Então, agora o Durkheim vai tentar criar uma tipologia, categorias de sociedade para mapear quem é comparável com quem. Ele começa falando que a filosofia é muito abstrata, enquanto a história é puramente descritiva. E ele coloca a sociologia no meio das duas como uma alternativa viável. Um movimento bem dialético, que vocês vão entender quando a gente começar a falar de Marx. Esse capítulo ele já começa de forma super problemática, porque não dá para generalizar toda uma área de conhecimento. Existem correntes na historiografia, uma mais descritiva, outra menos descritiva, assim como existem correntes mais abstratas e menos abstratas da filosofia. Essa defesa da importância da sociologia no meio desses dois campos, um muito descritivo, outro muito abstrato, é meio furada, porque ele está exagerando ambos por um extremo, que não é bem verdade que eles ocupam, para colocar a sociologia como uma alternativa viável quase dialética. Dialética, galera, deixa eu adiantar. É quando você tem duas coisas opostas e sai dessa oposição uma alternativa, uma via do meio, vamos colocar assim. Uma outra alternativa nascida dessa relação. Mas outro vídeo eu explico melhor. Enfim, meio furada essa forma de defender a sociologia dele. Ele começa olhando para a sociologia e a coloca como uma ciência que deveria interpretar os dados da sociedade, mas que esses dados deveriam ser coletados antes de interpretados. O problema é que os dados da natureza são potencialmente infinitos. Portanto, não dá para esperar serem coletados todos para então fundar a sociologia. Essa fundação deve ser feita agora para analisar os dados que já temos, mesmo que sejam incompletos ou equivocados, e até aqui super ok. Aí vem a parte mais importante do capítulo. O Durkheim discorda do positivismo quanto ao caminho do progresso. Para os positivistas, o progresso de toda a sociedade humana seria igual, todas passando pelo mesmo caminho. Então, todas as sociedades deveriam ser da mesma espécie, evoluindo de uma mesma forma para um mesmo modelo de sociedade. Para o Durkheim, não. Ele defende que as sociedades são compostas de sociedades mais simples, que, por algum motivo, se fundiram. Um povo é resultado da junção de dois ou mais povos, que tornam-se mais complexos devido a essa junção. Eu vou tentar explicar com uma representação numérica. Vamos ver se fica mais claro. Vamos considerar que as sociedades mais simples possuem uma complexidade de valor 1. E quanto maior esse valor, mais complexa a sociedade. Então, se duas sociedades 1 se juntam, vai juntar e virar 2. Se duas de valor 2 se juntam, vai virar uma sociedade 4 e assim sucessivamente. Mas você não necessariamente precisa se juntar com uma sociedade de mesmo valor que o seu. Pode ser que uma sociedade 4 junte-se com uma sociedade 1 e forme uma sociedade 5. E por aí vai, acredito que você já tenha entendido o meu exemplo. Nessa visão, a sociedade mais simples possível é chamada de horda. Nessa sociedade, a única divisão possível seria separando os indivíduos entre si. Então não dá para dividir uma sociedade que seja uma horda. Ele considera que não existe uma sociedade assim e caso tenha existido em algum momento não haveria registro histórico disso. Mas tal como a matéria se divide em até um átomo, esse seria o mais simples que você poderia decompor uma sociedade. Não tem como você dividir uma sociedade mais do que uma horda, assim como você não tem como dividir a matéria mais do que um átomo. E essa é a analogia que ele faz porque hoje a gente sabe que o átomo inclusive é divisível. Mais uma vez um problema de ficar fazendo essa comparação com as ciências naturais. Ele está fazendo aquele movimento que já descreveu de começar pelo mais simples e então progredir para o mais complexo, que nós vimos nesse vídeo aqui. Aí ele manda uma migué. Ele fala que vai partir do pressuposto que essa divisão está certa e que as hordas existem para continuar o argumento, falando que não consegue explicar agora, mas que vai explicar depois. Tá metendo um louquinho, Durkheim, mas vamos lá. O problema a partir daqui é, partindo do pressuposto que aquilo que eu não provei está correto, tais coisas podem ser concluídas. Difícil. Me ajuda a te ajudar, vai, Durkheim. Aí ele começa a falar uns muito provavelmente seria assim, talvez seja assado, para chegar nas suas conclusões sobre essa nova forma de ver o progresso e de dividir a sociedade. Vamos entender. A primeira e mais elementar forma de agregação são as hordas, ou clãs. De sua junção, temos sociedades polissegmentadas simples. Como exemplo, ele cita certas tribos iroquesas e australianas. Da junção dessas sociedades, vamos ter as polissegmentadas simplesmente compostas, como a Federação Iroquesa e a reunião das tribos cabilas, que eu não faço a menor ideia de quais são essas sociedades. Naquela equação de falta de tempo e muita coisa para ler, se necessário for eu volto, eu acredito que não.
vou tocar. E posteriormente teríamos as sociedades polissegmentares duplamente compostas, como as tribos germânicas com os seus condados. Temos então a regra sobre a classificação dos tipos sociais. Começa-se por classificar as sociedades de acordo com o grau de composição que elas apresentam, tomando por base a sociedade perfeitamente simples ou de segmento único. No interior dessas classes, distinguir-se-ão variedades diferentes conforme se produza ou não uma coalescência completa dos segmentos iniciais. Bom, vamos lá. Parte boa do que tiramos daqui. Começa um efetivo afastamento do positivismo. É como se a sociologia tivesse uma poça d'água chamada positivismo e o Durkheim colocou o primeiro pezinho para fora. Mas o outro ainda tá lá dentro. Enfim, afastou, mas não saiu. Outra coisa boa é reconhecer a necessidade de comparar coisas parecidas. Mas ele já tinha falado disso antes. Vamos aos problemas. Um dos problemas do Durkheim é usar as ciências naturais como argumento. Já cansamos de falar disso. Nós conseguimos dividir a matéria até um átomo, nós conseguimos dividir a sociedade até uma horda. Logo, a lógica de divisão da matéria até um átomo deve se aplicar também para a sociedade. Os animais se diferenciam, as sociedades se diferenciam, logo devemos poder conseguir aplicar a lógica da diferenciação dos animais à sociedade. Isso era bem comum na época do Durkheim, até porque as ciências naturais eram a melhor referência do trabalho científico. Mas ainda assim não justifica essa abordagem. Podem sim existir coisas que se comportam de forma parecida, mas daí extrapolar uma igualdade de causa e efeito é um exagero. Sem contar que você já está pressupondo que as ciências naturais estão corretas. Quando ele fala da matéria que se divide até a parte mais básica, que é o átomo, e aplica essa lógica à sociedade, ele não sabia que o átomo se divide em outras partes. Ele está partindo do pressuposto que não existe nada mais simples do que um átomo, e ele está comparando a simplicidade, que é o átomo, porque é a menor parte que compõe a matéria, com a simplicidade, que é uma horda, que é a menor parte que compõe uma sociedade, de acordo com ele, né? Mas, galera, um átomo não tem nada de simples. Inclusive, algumas das coisas mais difíceis do átomo deriva do fato dele ser tão pequeno. Claro que algo composto de um átomo vai ter a complexidade de um átomo somada à complexidade de sua composição, mas chamar de simples é equívoco. Portanto, fica aí a dica pra galera que vai estudar humanas. Comparações com as ciências naturais devem ser vistas com cautela. Não necessariamente estão erradas e podem sim ter o seu valor didático, mas não são o suficiente para compor um argumento. Além disso, ele começa a falar de sociedades mais simples. Hoje nós sabemos que é um etnocentrismo hierarquizar sociedades. A sociedade mais desenvolvida tecnologicamente que nós temos hoje é tão complexa quanto as menos desenvolvidas tecnologicamente em sua produção de significados, de narrativa, organização social. Ambas são capazes de produzir uma quantidade infinita de dados para análise. E se a quantidade de dados é infinita, como algo pode ser mais complexo que o outro? O problema aqui é confundir complexidade e simplicidade com o desenvolvimento de uma área de conhecimento. É inegável que a China é muito mais desenvolvida que os trobriandeses em questão de desenvolvimento tecnológico, de fábrica, de indústria, de produção de celulares e outras coisas. Mas os trobriandeses possuem uma maior centralidade no comércio em sua vida social. O comércio para eles se mistura com a religião. Então, se a gente tomar a centralidade do comércio na vida como parâmetro de medir desenvolvimento, seriam os trobriandeses mais desenvolvidos que a China? Olha só, eu tenho certeza que teve gente que riu, mas eleger a tecnologia como parâmetro e colocar a China como o país mais desenvolvido é tão válido quanto eleger a centralidade do comércio na vida das pessoas e eleger os trobriandeses como os mais desenvolvidos. A questão é que o desenvolvimento é uma régua e depende do valor que você quer medir. E você vai considerar uma régua melhor ou pior, dependendo do que você julga melhor ou pior, ou seja, da sua perspectiva cultural, ou seja, por etnocentrismo. Quem não viu o vídeo de etnocentrismo, clica aqui no card para ver. Eleger coisas que nós somos melhores como parâmetro de melhoria é etnocêntrico. Escolhemos uma régua, traçamos uma linha que nos coloca do lado melhor. Podemos falar e hierarquizar as sociedades em desenvolvimentos setoriais, mas nunca como um todo. Podemos falar qual sociedade tem a melhor expectativa de vida, qual sociedade tem a melhor distribuição de renda, qual sociedade tem a melhor tralalá, mas sempre especificando melhor o quê. E por último, não tem evidências que suportem o argumento de que as sociedades são a soma de sociedades anteriores, acumulando-se entre si para criar sociedades mais complexas. Primeiro que já vimos que complexidade não escala, são todas complexas. Segundo que se as sociedades se desenvolvem pela soma de sociedades que se mesclaram, por que a África, que deu origem ao ser humano e, portanto, para todas as sociedades, não tem as sociedades mais desenvolvidas como ele propõe? Como ele tem certeza que o Guarani não é fruto de uma sucessão de sociedades mais antigas que a alemã? Ou seja, como que a gente vai ter certeza que para formar a sociedade Guarani não ocorreu uma soma muito mais antiga de sociedades
muito mais numerosa de sociedades do que ocorreu para a alemã. Ele está propondo uma hipótese que não dá para ser verificada. Esse papo de complexidade de evolução, mesmo se a gente levar a sério, não tem como trabalhar com isso porque não tem como provar. E isso forçando uma seriedade, porque na real, mó furada. Bom, povo, estamos acabando o livro As Regras do Método Sociológico. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Comente aí embaixo para tirar suas dúvidas ou me corrigir. Lembrando que eu estou usando esse canal para estudar para o mestrado. Beijos e...